Se fosse hoje, vocês fariam a mesma coisa? Vocês acham que continua sendo algo legal você viajar para um outro país para você arrecadar essa condição financeira? Ou teria como você fazer isso aqui no Brasil? Então, essa é até uma continuação do caso, porque quando a gente voltou, eu fiz um negócio errado, vamos dizer assim, Acontece. e aí a gente perdeu todo o dinheiro que a gente juntou. Putz. 6 meses depois, entendeu? Todo o dinheiro mesmo, assim, tudo. Gente, eu chego até a arrepiar. Tudo. Sem sobrar nada. 4 anos de Londres, Não zero. sobrou nada, nem um centavo. Com 6 meses, foi Ô, tudo velho, embora. sei lá, eu não arrepiei, não. Nossa, tá Talvez é porque agora eu já sei do background, tipo assim, eu sei onde é que eles estão. Só que, a partir do momento que você falou, perdi tudo. Eu consegui olhar o copo meio cheio, sabe? Eu falei assim, mas mesmo assim, velho, eles voltaram com o inglês perfeito de lá. Mas ninguém consegue tirar deles a experiência que eles viveram. Mas, Sim, enfim, sim. continua contando. É o aprendizado, né? O que a gente tem que pegar, né? De claro. aprendizado, com certeza. Fora esse tombo, que também foi uma experiência muito bacana. Sim, então, de qualquer forma, você está certo nisso, porque a Tati, ela se preparou para poder dar aula, então ela já tinha uma profissão. Então, a gente perdeu tudo e a gente teve que se virar, né? Então, tipo, você vive aquele luto ali, mas aquele luto não pode demorar muito tempo, porque você tem que voltar, né? A vida não acabou ali, então a gente tem que voltar logo, e não pode demorar. Então, daí a Tati já começou a trabalhar numa escola de idiomas aqui, trabalhava manhã, tarde, noite, chamava de papa-aula, né? Meu apelido era Papa-Aula. É? Vai aparecer aula sábado à tarde, eu quero. Aula fora de Valadares, eu quero dinheiro, quero trabalhar. Correria. A gente precisava reerguer e não podia ficar lembrando, é muito difícil, mas você não podia ficar lembrando toda hora. Pô, cara, eu trabalhei demais lá com coisa que eu não queria, limpando e não sei o quê, não tem mais nada. Pô, não, tipo assim, não tem mais nada, a culpa foi minha e agora eu mesmo vou ter que resolver meus problemas. Como lá atrás a gente não tinha nada e a gente teve que fazer tudo do zero, então a gente vai fazer tudo do zero de novo, né? E mais experiente, porque na época, quando isso aconteceu, eu tinha 26 anos, sinceridade, eu não sabia direito o que era um CNPJ, eu não sabia, a gente juntou o dinheiro, e aí a gente fica achando que a gente, vou conseguir, porque quase ninguém consegue juntar dinheiro fora, essa é a verdade. Dos 4 anos que eu morei lá, eu não conheço 5 pessoas que conseguiram juntar dinheiro. Então, você já começa... Eu cheguei aqui e a gente começa a achar, juntei dinheiro lá, você acha que você é o cara, né? E aí veio a vida para mostrar, não, toma um tapa aqui que você não é. Então, tipo assim, me fez pesquisar demais, estudar demais depois desse tombo. E aí eu estava assim, meio sem saber o que fazer, por onde começar, porque eu queria mexer com construção. Tati queria dar aula. Eu perdi o dinheiro todo, então eu tinha que me virar. E daí eu vi um concurso para agente penitenciário. E eu falei, eu preciso colocar dinheiro dentro de casa, de algum jeito. Aí vocês já estavam casados? Na verdade, quando eu fiz a prova, não, mas só que a gente já mora, eu considero casado porque a gente já mora junto desde 2007, né? Verdade. Então não fez muita diferença. A gente só em 2013 foi lá na igreja e casou. Mas a questão é, quando vocês vieram para o Brasil, vocês continuaram morando juntos? Morando juntos, sim. Fora a quantidade, imagino eu, né? Que você deve ter sofrido de críticas dos seus pais, né? Tipo assim, falei pra você fazer faculdade, meu filho. Falei, mas eu acho que eles foram as pessoas que, vamos falar assim, menos nos julgaram. As pessoas à nossa volta, na verdade. A gente ouviu muito de amigos assim, cara, como é que você deu esse vacilo? Nossa, né, como é que você conseguiu perder tudo? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Dos nossos pais, graças a Deus, a gente recebeu... Mas isso é a mais pura verdade mesmo. Muito apoio. Eu achei, por exemplo, até pelo o jeito da minha mãe, que é mais de falar e tudo mais, eu falei assim, agora eu tô fudido. Mas, na verdade, não. Eles abraçaram a gente mesmo, eles não tinham como fazer nada, porque não tinha como dar nada pra gente, nem repor o dinheiro, porque eles não têm esse dinheiro. Mas os amigos, quando você chega, todo mundo bate nas costas, fala, não, tal, blá, blá. Porque se for converter, a gente voltou na época lá com uns 240 mil reais.
Ok. Se for Naquela converter- época, naquela época, ou seja, se era for dinheiro converter, pra dá cá. perto de 1 milhão, eu acredito hoje, sabe? 10 anos depois. A gente nunca Então, conheceu ninguém do da nosso nosso círculo ali, círculo, da nossa idade, com esse dinheiro. com esse Cara, dinheiro. mas vocês tinham uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Vocês tinham foco e fazer em conjunto. Uhum. Isso. E isso Essa faz toda a ajudou. diferença. Isso, Ajudou, com o dinheiro certeza. da Tati lá era para pagar as contas, vamos falar assim. Todo o dinheiro que eu fazia, eu já chegava e já mandava para o Brasil. Pra A Você não gente que- morava ficar. em Londres, entendeu? Você demorou a superar essa queda? Você, em especial, que a Tati já percebi que ela superou mais rápido. Que ela já foi mais correria para poder trabalhar já. Então, na verdade, é o que eu falo. Eu não dei tempo para isso. Na hora que aconteceu a situação, e a responsabilidade foi minha, mais do que dela, porque vamos falar assim, ela não participou Uhum. desse negócio. Então, quando aconteceu, eu já vi que um cursinho aqui de Valadares estava ia dar o curso para a prova de agente penitenciário. Então, eu já ingressei naquilo ali. E é aquilo que eu volto a falar de novo. Também, eu trabalhava os 3 períodos do dia e ele estudava os 3 períodos do dia. Aí é aquilo que eu falei com vocês, dedicação máxima, né? Eu não sabe, o que caía lá? Português, matemática e direito. Tinha umas 30 questões de direito. Eu fiz 2 meses e meio de cursinho, estudando. Lá no cursinho era a parte da manhã, depois tarde e noite. Estudava em casa. E pegando Seu primeiro concurso, né? do primeiro concurso. Aí 3.000 candidatos, passei em 5º. Então, quer dizer, aí eu falo, eu era um dos mais inteligentes daqueles 3.000? Acho que não. Mas só que eu vou falar com você, com certeza um dos que mais se dedicou, assim, que eu acho que é aí que faz a diferença. Eu sempre digo que dedicação, determinação, ele sempre vai superar o talento, sabe? Sempre, sempre, sempre. O camarada que ele entrega os 200% e o outro camarada é talentoso, mas geralmente, às vezes, o talentoso, ele sabe que ele tem talento. E deixa de desejar. E Exatamente. fica no comodismo também, eu tenho talento, eu vou Isso. ficar aqui. ó. É tipo Neymar e Cristiano Ronaldo. É assim. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Então, a gente passei nesse concurso, e daí, 2 anos depois. 2 anos depois, Que fui foi a chamado. contratação. Enquanto isso, tivemos que 2 viver só com salário de Só com tarde. salário. Aí nós tínhamos o Tiago, ele é o financeiro, né? Da escola e o financeiro do nosso relacionamento. E aí ele falava assim, ó, né? Eu chegava com o meu salário lá, de professor, ele falava, isso aqui nós vamos pagar a conta, isso aqui é o nosso lazer, isso aqui é para você se cuidar, e tinha os envelopes, aí tinha o envelope da saída, R$250 era, né? R$250, gente, pro mês. Acabou os R$250, acabou, você vai ficar dentro de casa assistindo série na televisão, se alguém chamar, a gente vai falar não, porque não tem o dinheiro. Acabou. Aí eu tinha um orçamento para o salão, era R$50 na época, Mayara. Salão, o que você faz hoje com R$50? Uma escova. Eu acho que nem Né? isso, Talvez, dependendo. uma mão ali, uma manicure. Era aquilo ali pro mês. Eu tinha aquilo ali pro mês, sabe? Então, assim, a gente tinha disso lá em Londres, igual ele explicou. O meu dinheiro era o dinheiro que pagavam as contas, o dinheiro dele era o dinheiro de mandar para o Brasil. E era assim, todo mês a gente não deixava de mandar dinheiro para o Brasil. A gente, às vezes, deixava de mandar quando a Libra estava baixa. Uhum. Aí falava, não, vamos mandar esse mês, vamos guardar, vamos deixar no banco, vamos esperar a Libra aumentar. E a Libra aumentava, mandava o dinheiro para o Brasil. E teve um outro negócio nosso também que não deu certo, que foi, nós compramos um apartamento aqui no centro, na planta, e aí o preço da parcela do apartamento subindo. Ele ainda não tinha um trabalho, a gente falou assim, a gente vai ter que desfazer desse apartamento. Aí foi uma coisa que a gente perdeu, que foi, na verdade, que a gente ficou leve, né? Assim, foi um alívio, porque era 3.300 de parcela. E aí eu não estava Naquela época, eu não estava conseguindo dar conta de... Né? Subiu do nada. Do nada. Voltou, perdeu tudo, a parcela, triplicou o valor que era, porque é esse negócio de comprar na planta, eu particularmente, eu não curti, e se continua a mesma coisa daquela época, eu não compro nunca mais, porque chega no final, ainda tem um saldo devedor lá, é uma coisa assim,
A gente conseguia pagar porque a gente recebia em Libra, né? Então pagava a parcela aqui do apartamento tranquilamente. Aí voltando pro Brasil ganhando em real. Muito alto. Aí a gente falou, não é pra nós ainda não chegamos nesse patamar, não. Vamos desfazer. A gente foi e desfez o apartamento e foi. E essa perda, vamos falar assim, foi tranquila, a do apartamento. Porque, né, aliviou ali um pouco a gente. Mas depois, e aí continuando, a gente, né, eu fui chamado 2 anos depois, em 2014. Pro concurso? Pro concurso. 2 anos depois. Foi 6 etapas, indo para burocrático. Belo Horizonte de trem, aquela confusão, tendo que fazer. São 6 etapas, né, envolve um monte de coisa, físico, psicológico. Fez até cirurgia. Tive que ir no meio tempo, porque tinha 5 graus de miopia, astigmatismo, então eu não ia passar no teste para enxergar lá, de teste de visão, aí tive que fazer uma cirurgia no olho e tal, para zerar, para não usar óculos mais. Tudo assim, eu vou falar com você, foi coisa demais, mas no final das contas deu certo. E comecei a trabalhar, e obviamente eu estava ali de novo me vindo fazer algo que eu não queria fazer, mas eu tinha que fazer, né, para lá na frente colher os frutos. Então, começamos aí quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, agora já dá pra gente, eu já tenho meu salário. Então entramos ali, eu entrei no meio de 2014, já temos seu salário. Tati, larga a escola e vamos abrir uma nossa? Aí a Tati, oh meu Deus do céu, esse menino viajando na maionese. E aí ela foi, né, a gente chegou num consenso, ela saiu, né, mais ou menos em outubro de 2014. E eu falei assim, não, agora é minha vez. Se a English se a escola, né, que a gente vai abrir não der certo, eu vou bancar a casa igual você fez até agora. E daí abrimos a English com... isso que eu falo, às vezes não, você me perguntou aquela hora, eu não acho que precisa sair. Inclusive, eu acho que se você sair do país sozinho, é muito difícil você juntar dinheiro. Porque, como eu disse, o salário de um paga as contas, o salário do outro manda. Se você estiver sozinho, muito provavelmente, né, não vou falar que é impossível, mas muito provavelmente você não vai juntar dinheiro, a não ser que você tenha um talento especial, você vai arrumar alguma coisa muito boa lá.